deixar essas duas pistas para vocês estudarem hoje. Atos 9, a ressurreição de Dorcas. E essa aqui da mensagem do culto, que é fidelidade de Jacó, quando ele não tinha nada. Gênesis 28, verso 20. Jacó foi fiel quando não tinha nada. Então nós vamos hoje aprender com Jacó o que a gente faz para ser fiel quando a gente não tem nada. Gênesis 28. Ajuda a Vitória aí. Gênesis 28, verso 20. Como é que a gente pode ser fiel se a gente não tem salário? Como é que a gente pode ser fiel se a gente não tem dinheiro? 28, verso 20. Como é que a gente pode ser fiel, ser um fiel dizimista e pactuante se a gente não tem emprego? Hoje nós vamos aprender uma receita da Bíblia na vida de Jacó. Pronto, bora ler? Não, capítulo é 28. 28, versículo 20. O capítulo é um número grande, que está aí, 28. Aí você vai seguindo até chegar no versículo 20. Pronto, vamos ler? Vamos ler. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir. Olha, vamos fazer uma pausa aqui. Jacó estava fazendo uma viagem. Nessa viagem, Jacó faz um voto de fidelidade. Ele está pedindo a Deus o quê? Roupa e comida. Se Deus me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, é o que diz o texto. Olha. Se Deus for comigo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será esta a casa de Deus. E de tudo quanto Deus me der, eu darei o dízimo. Então, o pacto de fidelidade que Jacó fez com Deus, o voto de fidelidade que Jacó fez com Deus, ele fez quando ele estava sozinho, dormindo no chão. O travesseiro foi uma pedra. Vocês podem ler a história aí que vocês vão ver. Pode ler o capítulo 28 que vocês vão ver essa história. Jacó estava fugindo da casa do seu pai porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Ele era tão bonzinho que o irmão queria matá-lo. E ele fugiu da casa do pai. E nessa viagem ele ficou sem nada. E de noite ele dormiu no chão e pegou uma pedra e fez travesseiro. Naquela noite Deus se revelou a Jacó num sonho. E quando Jacó se acordou de manhã, ele disse: se Deus for comigo nessa jornada, a jornada era lá de Canaã até Arã, onde moravam os parentes da sua família. Então ele teve que atravessar um longo caminho, sozinho e sem nada. E ele acordou e disse assim: esse sonho tem algum significado. Deus apareceu para mim nesse lugar. Se Deus for comigo, se Deus me conduzir nessa jornada, se Deus me der pão para comer e roupa para eu vestir, de maneira que eu escape, que eu sobreviva, que eu volte, Deus será o meu Deus. E de tudo quanto Deus me der, eu lhe darei um dízimo. Aí, não precisa nem abrir a Bíblia, mas se você quiser abrir, pode abrir. Isaías 58, 13 e 14, tem a promessa para os que são fiéis a Deus. E Deus diz lá no capítulo 58 de Isaías, verso 14, Deus diz assim: eu te sustentarei com a herança de Jacó. Jacó foi o homem mais rico do mundo no seu tempo. Mas em algum momento Jacó teve que fazer um voto a Deus.
Quando Jacó fez um voto a Deus, Jacó era rico ou era pobre? Pois é. Quem é que não pode fazer um voto a Deus? Ninguém. Todos podem fazer um voto de fidelidade a Deus. Vocês querem hoje fazer um voto de fidelidade a Deus? Eu não tenho quem quer. Todos querem? Eu vou pedir aqui a Félix para me ajudar. Eu vou querer que vocês marquem, e se você quiser lá, vocês marquem. Eu vou querer que vocês marquem. Você tem lápis? Pega qualquer lápis aí. Pega qualquer lápis aí. Eu quero que vocês marquem. Eu quero que vocês sejam fiéis a Deus. Tem lápis e você tem lápis? Pronto, você recebeu aí um papelzinho. Quem recebeu desse papelzinho aqui, aí embaixo tem dizendo assim, meu pacto de amor. Quem recebeu desse, está dizendo assim, meu pacto solene. Então, para os que receberam esse papelzinho aqui, meu pacto de amor, tem escrito assim, motivado pelo amor de Deus em meu coração, pelo meu desejo de ver pessoas salvas para o reino celeste e sabedor de que tudo que tenho são bênçãos divinas em minha vida para a salvação de muitos, comprometo-me diante de Deus a ser fiel dizimista e um fiel pactuante, ou seja, ser um fiel devolvedor de ofertas. Aí tem aqui um espaçozinho para você colocar, porcento, para a honra e glória de Deus. Irmãos, esse aqui é o meu pacto. O meu pacto eu já preenchi, depois que eu cheguei aqui hoje na igreja. Você pode colocar um pacto de 3%, de 5%, de 10%, a porcentagem que você quiser. Você vai colocar nesse espaçozinho aqui onde tem 10% para a honra e glória de Deus. Faça seu pacto de fidelidade de oferta. É um pacto percentual, como o dízimo é 10%. E a oferta você determina a porcentagem. Quem recebeu esse folhetinho, os que receberam desse outro aqui, é a mesma coisa, só que como aqueles eram poucos, eu mandei Davi imprimir esse daqui. Esse daqui diz assim, esse daqui tem aqui na direita tem umas bolinhas que estão em branco. Aí o primeiro diz assim, meu pacto solene é separar o primeiro momento de cada dia para meditar na palavra de Deus. Quem tiver disposto a, assim que acordar, meditar na palavra de
Segundo, o meu pacto solene é separar um momento de cada dia para o estudo da lição da escola sabatina. Essa lição da escola sabatina, ela pode ser estudada virtualmente, no celular. Quem não tem a lição em papel, pode ler no celular. E os meninas aqui vão estudar aquela liçãozinha da a uva na capa, né? Para vocês que estavam lá em Edson na quinta, receberam aquela liçãozinha, eu distribuí 10 liçãozinhas, pronto, vocês vão usar aquela liçãozinha. Terceiro, escolher 2 momentos de cada dia para o culto familiar, um pela manhã e outro pela noite. Nós devemos buscar a Deus pelo menos 2 vezes por dia em oração. Quando for possível fazer com a família, faça com a família. Quando não for, faça sozinho. 2 momentos de oração, de manhã e à noite. Mas vamos para o próximo. Meu pacto solene é estar em constante comunhão com Deus por meio da oração. Olha, quem serve a Deus deve estar constantemente em oração. E o próximo? Devolver fielmente o dízimo ao Senhor, 10%. Dízimo quer dizer 10% das minhas rendas. Mas você pode dizer assim, eu não tenho renda. Não tem problema. Quando Jacó fez o voto, ele não tinha nada, ele estava dormindo no chão. Faça o voto. Porque aquele a quem você está fazendo o voto é o dono de todo o ouro, e toda a prata e toda a riqueza. E ele conhece o propósito do seu coração. Faça o voto de ser fiel no dízimo. Marca um X nessa colinha aí. E depois do dízimo, meu pacto solene é dedicar uma porcentagem regular de minhas rendas. Quanto por cento você vai colocar? Aí tem um espaçozinho. Eu estou preenchendo o meu, você preenche o seu. Nós temos muita gente aqui na igreja que já tem pacto de 10%. Eu, na minha experiência cristã, digo a você que 10% é o mínimo do nosso pacto de oferta. Por quê? Porque Deus pede o dízimo de volta para Ele, porque o dízimo pertence a Ele. Se Deus estabeleceu 10% de dízimo, e Ele deixa que a gente determine quanto é a porcentagem da oferta, porque a gente não segue o exemplo de Deus, porque a gente não segue o modelo de Deus. Digamos que você pega R$10, a menina, as crianças. A mãe recebeu o Auxílio Brasil, deu a você R$10. Aí você marcou o seu voto de fidelidade. As crianças aqui, todas as crianças batizadas, estão fazendo hoje um voto de fidelidade. Aí sua mãe deu R$10 a você. Quanto é o dízimo de R$10? R$1. Quanto é o seu pacto de oferta que você marcou no seu pacto aí, no seu compromisso? Você marcou 10, então é R$1 de dízimo, R$1 de oferta. Se você marcou 5, é R$1 de dízimo, 50 centavos de oferta. 5% é metade de 10%. Se você recebeu R$100, quanto é o dízimo? 10. O dízimo de 100 é 10. Aí você vai lá no seu papelzinho e olha, quanto é o meu pacto de oferta? Se eu fiz um pacto de oferta de 10%, então é 10% de dízimo, 10% de oferta. Se você recebeu R$50, o dízimo é quanto? 5. É 10%. Dízimo de 50 é 5. Quanto é a sua oferta? Você olha lá no papelzinho. Você marcou o quê? 10%? Então 5 de dízimo, 5 de oferta. Marcou o quê? O que você tiver marcado, a porcentagem você faz, tira o dízimo e tira a sua oferta. Vocês vão ter dificuldades? Vão. Aí vocês pedem ajuda. Gente, me ensine como é que eu faço. Me oriente como é que eu preencho. Porque Jacó foi o homem mais rico do mundo no seu tempo. Até hoje, Deus promete me sustentar com a herança dele. Mas a maior herança de Jacó é a herança da fidelidade. Porque Jacó foi fiel. Quando Deus começou a abençoar Jacó, Jacó foi fiel.
Vamos para o próximo. Onde tem a maçãzinha. Quem está com esse folhetinho aqui, tem esse penúltimo quadradinho que é uma maçãzinha. Meu pacto solene é formar um novo hábito saudável, seguindo os princípios indicados por Deus. Deus quer que a gente beba água, sim ou não? Água é remédio? É. Deus quer que a gente beba água. Se você não tem costume de beber água, aprenda a beber água. Deus quer que a gente durma bem, no horário adequado? Sim, porque o sono é para a nossa saúde. Não deixe para dormir lá para meia-noite. Durma na hora de gente dormir. E acorde na hora de gente acordar. Não troque a noite pelo dia, porque você não é vigilante. E aí você vai. Aqui está dizendo que nós vamos adotar um hábito para ter vida. O sol faz bem à saúde? Faz. Só não pode demorar muito tempo no sol para não desgastar. Mas 20 minutos no sol quente traz energia, traz carga positiva no nosso organismo. O que mais? Atividade física. Não viva ocioso sem fazer nenhuma atividade física. Pule corda, jogue bola, faça caminhada, faça todo tipo de atividade que vocês puderem fazer. De carreira. Aposte quem corre mais, faça corrida, certo? Apostando, brincando, né? E aí vem o último. O último é, vocês estão marcando aí nas bolinhas? Aqui nesse do formar um novo hábito, você faz o xizinho, você escolhe qual é o novo hábito que você vai adotar. Andar de bicicleta, muito bem, andar de bicicleta é uma atividade física saudável. Pois, férias distribui para quem não tem. E o último diz, trabalhar com Deus, usando meus dons, para poder compartilhar as boas novas da salvação. Tem alguém que não tem esse? Não, esse aí já tem? Não tem esse não? Quem é que não tem esse? Não me dá nenhum. Não, para todo mundo ficar com esse, pequeno. Todo mundo deve ficar com o pequeno. Mas o grande não tem para todo mundo. Entendeu? Por isso que eu mandei dar para mim digitar esse, porque o grande não dá para todo mundo. Chega, Vitória, distribua esse com quem não. Deu aí? Deu aí? Fernando e Jackson. Tem os dois já. Pronto, todo mundo tem o pequenininho? Distribua aí, é a mesma coisa, para quem não tem, Vamos marcar as bolinhas? Vamos marcar o xizinho? Vamos marcar o xizinho. Separar um tempo para Deus. Assim que acordar, marca o X. Separar um momento, dois momentos por dia. Nada pra mim, não me deram nem. É ali, Angelina. Meu Deus, estão me discriminando. E aí vai o terceiro. Escolher 2 momentos para a oração. Estar em constante comunhão de oração todo o tempo, trabalhando, brincando, na escola, onde tiver. Devolver fielmente o dízimo. Bota um xizinho, o dízimo é 10%. Se você receber algum dinheiro e não souber fazer o dízimo, pergunte a nós. Pergunte a qualquer um de nós. Só marcar o xizinho. Só marcar o xizinho. Aí quando chega nesse que tem porcentagem, aqui no antepenúltimo bolinha, diz assim, dedicar uma porcentagem regular de minhas rendas. Ah, mas não tenho renda, eu não trabalho, não tenho dinheiro, não tem problema, faço o voto. Faço o voto de Jacó. 10%? 5%? Coloque aí. E o outro, formar um novo hábito saudável. E o último, trabalhar com Deus usando meus dons para compartilhar as boas novas da salvação. Hoje é dia de a gente ir na casa de alguém, à tarde, compartilhar a nossa fé, orar com a pessoa e ler a Bíblia, ler nem que seja um versículo. Amém? Todos completaram aí o voto, vamos ficar em pé. Se alguém tiver dúvida como é que faz o cálculo do dízimo e do pacto, pode pedir ajuda, viu?
Eu posso dar uma aula aqui, trazer um quadro de giz e ensinar vocês como é que faz a matemática da porcentagem. Mas você tem um celular, também você pode usar a calculadora do celular. Todo celular tem calculadora. Você vai lá em calculadora, aí coloca assim. O valor que você tiver. Você tem R$6. Alguém lhe deu R$6. Quando aí a calculadora é assim. Aí você bota 10% de R$6. Bota aí, Davi. 10% de... Vamos botar R$10. 10% de R$10. Tem a porcentagem não nessa daí? Está dizendo ali, né? Quando eu aprendi, eu fazia assim. Eu anotava aqui, olha. Até hoje eu faço assim. Qualquer que for o valor, vou fazer aqui no papelzinho. R$200. É porque é bom no quadro para mostrar a vocês. R$200. Eu tenho R$200 na comparação. Olha. O R$200 tem 4 zeros, né? Porque tem os 2 zeros de 200, aí tem a vírgula e tem os 2 zerinhos de reais. Como é que eu sei quanto é o dízimo? Eu não estou me lembrando agora. Aí eu faço assim, eu tiro um zero, tiro esse último zero e coloco a vírgula, um zero para a esquerda. Aí ficou 2 e o zero e a vírgula. Depois da vírgula não tem os 2 zerinhos de reais. Quanto é o dízimo de 200? 20. Então esse jogo de colocar a vírgula para a esquerda e eliminar o último zero funciona em todos os valores que você pegar. Mas aí não, o pacto de oferta é diferente. Porque cada um faz um pacto diferente, de valor diferente. Se o seu pacto for de 10%, aí funciona do mesmo jeito. Por isso que é bom a gente começar com um pacto de 10%. Não dá trabalho para aprender e é igual ao dízimo. A gente ensina você, não se preocupe não. Ninguém deixará de ser fiel por não ter quem ajude. Nós estamos aqui para isso, para ajudar. Amém? Todos fizeram o seu voto? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã inteira que ficamos aqui em tua presença. Amém. Pelo aprendizado, pelas mensagens, pelas lições. Por tudo, Senhor. Pelos louvores, pelas orações. Sim. E agora pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer o voto de Jacó. Jacó fez um voto quando não tinha nada. Muitos irmãos aqui também estão desprovidos de salário, desprovidos de emprego, têm necessidades financeiras a resolver, compromissos a pagar. Mas eles estão fazendo o voto de fé, o voto de Jacó. Se o Senhor abençoar, que eles consigam alguma coisa, que cada um se lembre de ser fiel, para que o Senhor possa nos abençoar como um povo, e que não haja necessitados entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Ele sabe.